Amém. Então, o tema desta noite é a salvação eterna. Nossos abençoados internautas também sejam bem-vindos. E eu chamaria esse tema de não só de a salvação eterna, mas da segurança da salvação, porque na graça de Deus nós aprendemos que um crente que é salvo por Deus, ele não perde a sua salvação de jeito algum. Apesar de algumas pessoas pegarem versículos separados do contexto e fazerem algumas afirmações, a palavra de Deus nos garante de que quem é salvo para sempre, amém? Não existe esse versículo. Às vezes as pessoas perguntam, onde é que está esse versículo? Salvo para sempre. Isso não é um versículo, isso é uma afirmação que nós fazemos baseados na palavra de Deus, amém? E antes de nós entrarmos aqui nos versículos propriamente da apostila, no mês passado eu até consegui inserir os versículos que eu coloquei no telão. Essa vez eu acabei não consegui me equalizar o meu tempo ali, a igreja toda sabe, nós, os pastores da igreja, os bispos, os presbíteros, diáconos, todos nós não vivemos da obra, mas vivemos para a obra de Deus, amém? E nós temos a nossa vida secular, nós trabalhamos, temos família, estamos aqui na igreja sempre, e às vezes não é possível a gente fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, os irmãos que estão realmente estudando a palavra, que anotem aí, se você não tem uma caneta, você levante a mão, que alguns dos nossos oficiais podem preparar um lápis e uma caneta, para que você anote esses versículos extras, amém? Então, nós vamos ler alguns versículos. Antes de nós entrarmos no versículo do tema, eu quero que o irmão, eu vou ler o versículo, se vocês quiserem anotar, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo disse assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, não é? Então, se uma árvore é boa, ela sempre vai produzir frutos bons, e se a árvore é má, ela não pode produzir frutos bons, amém? Então, a palavra de Deus diz que quando uma pessoa é para a eleição, quando uma pessoa é um filho de Deus, é um abençoado, é uma ovelha, ela não pode. Eventualmente, nós pecamos, nós sabemos que a nossa carne não presta para nada, que na nossa carne não habita bem algum, que a nossa carne é corpo de humilhação, que se nós dermos lugar para o diabo na nossa carne, o diabo vai nos envergonhar. Porém, a Bíblia diz que o Senhor disciplina, corrige e açoita todo filho que recebe, amém? Nós temos essa segurança na palavra de Deus, que diz que a árvore boa não produz maus frutos, nem a árvore má produz bons frutos. E nós podemos, baseado nesse versículo, saber que quando nós somos salvos pelo Senhor, ninguém pode tirar a nossa salvação, amém? Em Mateus 12, ainda falando sobre o mesmo tema, o Senhor Jesus diz assim: ou fazia a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, amém? Então, se a árvore produz maus frutos, um dia, 2, uma semana, um mês, não é uma árvore boa, amém? Uma árvore má, uma árvore boa pode eventualmente ter um fruto ali estragado, pode ter um fruto que entrou um bichinho, pode não dar todos os frutos bons, mas uma árvore boa nunca vai produzir apenas frutos maus. E ainda continuando nesse tema, Lucas 6:43, o Senhor Jesus Cristo fala de novo: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Então, uma árvore que é má não pode dar bom fruto, e uma árvore que é boa não foi criada para dar maus frutos. E ainda, na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se a pessoa é nascida de Deus, não se a pessoa é convencida, não se a pessoa vai a uma igreja, não se a pessoa frequenta alguma comunidade, mas a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus, amém? Nós somos nascidos de Deus, nós já aprendemos aqui, tem tudo a ver os temas que nós já estudamos, pré-existência, predestinação, as duas sementes, com o tema que nós estamos estudando agora, que é a salvação. Então, a Bíblia diz assim: todo aquele que é nascido de Deus. Se você foi criado por Deus desde antes da fundação do mundo, se você foi predestinado por Deus, você é nascido de Deus. E a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, amém? A Bíblia diz assim que nós não podemos dizer que nós não pecamos. Se alguém diz que não peca, é mentiroso.
Amém? Mas nós eventualmente, não é, a nossa carne nos trai e nós pecamos. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não praticamos o pecado como alguma coisa constante nas nossas vidas. Amém? Pelo menos não deve ser assim na vida de alguém que conhece a palavra de Deus. E nós vamos ver mais para frente alguns exemplos de pessoas que andaram na prática do pecado, mesmo sendo eleitas, mesmo sendo filhos de Deus. E você vai ver o que Deus faz. Deus não permite escândalos no meio do seu povo. A palavra de Deus diz que é inevitável que venham escândalos, mas ai por intermédio daquele que vem o escândalo. Amém? Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Se você tem uma divina semente, você é uma árvore boa e você produzirá bons frutos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Ora, esse não pode viver pecando, o que tem a divina semente, porque é nascido de Deus. Amém? Quando nós somos nascidos de Deus, quando nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, nós não vivemos na prática do pecado, porque o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, vai estar nos dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo outro, porque isso não condiz com a sua situação, com a sua filiação como um filho de Deus bendito. Amém? Agora vamos ao texto da nossa apostila, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 14. É a carta de Paulo aos Hebreus, também só um parênteses aqui, não é? Os teólogos, não definem quem foi que escreveu essa carta, né? Eles não sabem, assim, eles acham que pode ser Paulo, mas por tudo que está escrito aos Hebreus, por todo o conhecimento da graça, por toda a revelação, o único apóstolo que teve essa revelação foi o apóstolo Paulo. Amém? Então nós cremos que realmente essa carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. No Hebreus, capítulo 10, versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Antes de eu falar sobre o versículo, tem um versículo em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Amém? Então nós lemos o versículo que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Para que nós fôssemos aperfeiçoados diante de Deus, é necessário, ou foi necessário, apenas uma oferta. Que oferta foi essa? Foi o Senhor Jesus Cristo ter ido à cruz do Calvário em nosso lugar e ter se oferecido a Deus como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Amém? Então, esse era o único sacrifício que Deus aceitava. E o versículo diz assim, olha, com uma única oferta, você não precisa fazer mais nada. A única oferta que poderia nos salvar era o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos jejuar, nós não precisamos clamar, nós não precisamos fazer algum tipo de sacrifício, nós não precisamos fazer as coisas que as pessoas dizem, não, você tem que fazer uma corrente. Não. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Amém? Você acha que Deus é incompetente, é incapaz? Que Ele diz que aperfeiçoou, mas pode ser que alguém não tenha se tornado perfeito? Não, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, diz a tua palavra, e a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então a palavra diz que com uma única oferta, só foi preciso uma oferta para você ser salvo por Deus. Essa oferta foi o próprio Deus se fazendo carne e se entregando ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 11 diz, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa glória manifestada, esse que era o Deus, que era o verbo, era o Senhor Jesus Cristo, e o sacrifício dele foi suficiente. Era a única coisa que poderia pagar ou cobrir, eliminar os nossos pecados diante de Deus. E a Bíblia diz assim, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Você está aperfeiçoado, está salvo para sempre, meu irmão. Não existe nada que possa, se alguma coisa pudesse desfazer isso que Deus fez, Deus não seria Deus. Amém? Então, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Nós estamos perfeitos para sempre. Onde é que nós estamos perfeitos? Eu não estou perfeito. Eu erro, não é? No nosso espírito.
A Bíblia diz que o Senhor nos vê santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Na nossa carne? Não, na nossa carne não. Na nossa carne nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Mas no nosso espírito, Deus nos vê santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor se uniu a nós, o Santo se uniu a nós. Então o nosso espírito é perfeito diante de Deus agora. Amém? Porque a salvação veio não para a nossa carne, a salvação veio para o nosso espírito. Deus nos criou antes da fundação do mundo em espírito, amém? A Bíblia diz que Deus nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus é espírito, amém? Então nós somos criados em espírito, a nossa verdadeira identidade é espiritual, e o nosso espírito, no dia em que ele foi colocado neste mundo, no dia em que ele entrou no nosso corpo, ali quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, na hora que o Espírito entrou na nossa carne ali, né, naquele ovo formado, ele morreu. Por que ele morreu? Porque na nossa carne habita a lei do pecado. Amém? Então o Espírito entrou em contato com a carne e imediatamente morreu. E Deus preparou a salvação, amém? Para que o nosso espírito fosse salvo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo, né, veio com a sua astúcia ali tentando, né, manchar o plano do Senhor, mas o Senhor é soberano e já tinha um plano pré-determinado para que os espíritos fossem salvos, né, para que a morte que chegou no nosso espírito através da carne tivesse uma solução, que foi o Senhor Jesus Cristo vindo e dando a sua vida em nosso lugar, amém? E a palavra diz que aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. No nosso espírito nós somos perfeitos, mas a nossa carne está sendo santificada. Nós estamos subjugando a nossa carne pelo conhecimento da palavra. Nós estamos fazendo o que a Bíblia diz: fugir de toda prostituição, fugir de toda idolatria. Para quê? Para que fazendo isso, a salvação que operou no nosso espírito se manifeste na nossa vida, e a nossa vida manifeste a glória de Deus. Porque nós somos criados, nós somos feitos vasos para manifestar as misericórdias do Senhor e a glória do Senhor. A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus, amém? E se não fora o Espírito Santo, não é, se fazer um com o nosso espírito, nós nunca poderíamos manifestar a glória de Deus. Mas porque o Espírito Santo é um com o nosso espírito, a nossa vida, não é, vai sendo santificada para que a glória do Senhor se manifeste, amém? Essa palavra aqui de Hebreus capítulo 10, não é? Falando assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O apóstolo Paulo está falando, antes desse versículo, sobre o ritual dos judeus, não é? Deus escolheu um povo desde o início lá, os judeus, e dentre as 12 tribos dos judeus, a Bíblia diz que Deus escolheu uma das 12 tribos para servir na sua casa, que era a tribo de Levi, que são os levitas que ministravam o sacerdócio, que eram os cantores, que estavam ali para ministrar na casa de Deus. E a Bíblia diz, não é, em Hebreus 10, 11, 12 e 13, diz assim: ora, todo sacerdote, todos os levitas, se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então, os sacerdotes foram levantados ali por Deus para ministrar na casa de Deus, só que o que eles faziam não tinha eficácia, não produzia efeito nenhum, porque eles apresentavam sacrifício ano após ano, por eles mesmos e por todo o povo. Por quê? Para mostrar que havia um pecado e que era necessário um sacrifício para que cobrisse o pecado. Só que aquele sacrifício que o povo fazia, matando pombinhas, rolinhas, cordeiros, não era suficiente para apagar os nossos pecados. Por isso é que a palavra de Deus diz que veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que tirou o pecado do mundo ali na cruz do Calvário, amém? E o versículo 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, amém? Então, pelos meus pecados, pelos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício para sempre, amém? Se nós tentarmos fazer qualquer coisa para ajudarmos a Deus, ou para corroborarmos, para fortalecermos a nossa salvação, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos dizendo assim: Deus, o Senhor foi lá na cruz, o Senhor deu a vida por nós, mas não foi o suficiente. Eu preciso jejuar, eu preciso me santificar. Nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e a obra é toda de Deus,
Amém? Não tem nenhuma participação humana na nossa salvação, nos desígnios de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Amém? Deus não faz as coisas porque o homem vai lá e jejua, porque o homem vai lá e ora, horas e horas seguidas, e Deus se move por causa disso. Não, não. Nós oramos para nos alinhar com a vontade de Deus. Amém? E no versículo 13 diz assim, né? Então, vou ler a sequência. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, até que todo o plano de Deus seja consumado. E aí vem o versículo 14, né, que diz que porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, havia ali o regime da lei, os sacerdotes, que todo ano, todos os dias apresentavam sacrifícios a Deus, que não tinham poder para perdoar pecados. Precisou vir o Cordeiro de Deus, né, que diz a Bíblia, foi morto desde antes da fundação do mundo. Eu já falei nos outros estudos, mas eu vou repetir, né? Aí fora, né, eu aprendi pelo menos isso na igreja onde eu frequentava, né, que dizem assim, que Deus criou o homem, Deus é bom, Deus é maravilhoso, aí o diabo entrou no jardim do Éden e frustrou os planos de Deus. Mentira! Não é? O Cordeiro já estava morto desde antes da fundação do mundo. E por que aconteceu tudo isso? A Bíblia diz que é para que se manifeste a glória de Deus. Deus criou os vasos de ira para manifestar a sua ira e nós os vasos de misericórdia. Amém? Mas por que Deus fez isso? Porque Deus é Deus. Amém? Deus não precisa dar explicação para ninguém e nem eu preciso estar aqui justificando porque Deus faz ou não faz. Amém? Apocalipse 13:8 diz isso que eu acabei de dizer, não é? Apocalipse 13:8 diz assim, e adorá-la-ão, né, as pessoas que vão adorar a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, nós como igreja seremos arrebatados, a Bíblia diz assim que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois num piscar de olho, nós os vivos nos encontraremos com o Senhor nos ares. E aqueles que ficarem, quem vão ficar? Os ímpios e os judeus da promessa. Esses judeus da promessa é que vão depois, que aparecer Moisés, Elias e tal, é que eles vão falar, poxa vida, aquele Cristo realmente era o Messias prometido por Deus. Amém? E nessa época, o diabo vai pintar e bordar, e a Bíblia diz que adorá-la-ão, né, o diabo vai fazer sinais, prodígios da mentira, vai aparecer o dragão, a besta, tudo que o livro do Apocalipse fala, e a Bíblia fala assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos são todos que habitam? Não. Todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, para quem não está há menos tempo conosco, não é? Isso quando os pastores, né, chegam na igreja, faz aquela campanha, aquele apelo, tal, né? E depois na hora da oração vem aquele monte de gente para frente, e aí o pastor fala, Senhor, escreve agora o nome dele no livro da vida. Não está escrevendo nada, coisa nenhuma. Amém? Porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Amém? Nada está sendo feito de novo. A palavra de Deus diz que em 6 dias Deus fez a terra, no 7º descansou, e quando o Senhor Jesus Cristo consumou a sua obra ali na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, acabou tudo. Tudo vai apenas se manifestar. Tudo que Deus determinou vai se manifestar no devido tempo, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, diz a palavra do nosso Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou melhor, que tirou o pecado ali na cruz do Calvário, e ele foi enviado ao mundo, foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, sem qualquer participação da carne de Maria, pois em sua carne habitava a lei do pecado e da morte. E nele não foi achado pecado. A Bíblia diz que no Senhor Jesus Cristo não foi achado pecado. O Espírito Santo que gerou no ventre de Maria um ente que foi chamado Filho de Deus, o qual nós vimos e que era o próprio Deus. Amém? A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele que nasceu ali do ventre de Maria era Deus, não é? Era o próprio Deus se fazendo homem para vir nos salvar. Amém? Aleluia.
esse versículo que eu falei sobre Maria, né? Maria, o anjo chegou para Maria, Maria, você vai conceber ali e tal. E ela falou, como é que vai ser isso? E o anjo falou para ela assim, olha, Lucas 1:35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então, nós sabemos ali que no nascimento de Jesus não houve participação nenhuma de Maria, da carne de Maria, óvulo da Maria, absolutamente nada. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus, porque se houvesse a participação da carne de Maria, na carne de Maria, que é a carne como a de todos nós, habitava a lei do pecado e da morte, né? E o Senhor Jesus Cristo não poderia nascer onde houvesse o pecado, amém? Então ele foi concebido ali de uma forma sobrenatural. Vamos ao pensamento da nossa apostila, amém? Através desse estudo, o crente chegará ao conhecimento pleno que a salvação obtida por Cristo não pode ser invalidada por nada, nem por ninguém neste mundo, é para sempre, né? E aí as pessoas que não têm conhecimento da palavra, pensam assim, eu não perco a salvação, esquindolelê, esquindolalá, tá chegando aí, já passou quaresma, sei lá o que é, mas próximo carnaval ninguém me segura, mangueira, né? Esse pensamento só tem quem não tem temor de Deus, porque a Bíblia diz, nós lemos aqui, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, amém? Então, se alguém tem esse tipo de pensamento, é porque não conhece ainda a Deus, nem a santidade de Deus, nem os desígnios que Deus tem para a nossa vida, que nós somos criados para o louvor da glória de Deus, para andar em santidade. A Bíblia diz assim, Hebreus 12, 7, sem santificação ninguém verá o Senhor, amém? Se nós não manifestarmos a santificação na nossa carne, nós não veremos Deus agir na nossa vida. É um versículo mal utilizado também, lembrei, mas é um versículo que as pessoas dizem assim, olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não santificar, você não vai ser salvo. O versículo não diz absolutamente isso. Leia o texto, desde o primeiro versículo lá, diz assim, se você não se santificar, Deus não se manifestar na sua vida, na sua carne, você não vai ver Deus agir, se manifestar. As promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Amém? Tanto essa doutrina, como algumas das outras doutrinas que nós já estudamos, pré-existência, predestinação, as duas sementes, são doutrinas também, que são doutrinas utilizadas por igrejas dos nossos irmãos, presbiterianos, metodistas. Eu peguei só um trecho aqui da igreja presbiteriana, que diz assim, sobre o tema, a perseverança dos santos, porque tem um versículo que diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas diz lá na doutrina da igreja presbiteriana, perseverança dos santos, aqueles que são verdadeiramente salvos, nunca se perderão. E aí eles citam vários versículos, Então, o que nós estamos dizendo aqui, não é alguma coisa nova, não é alguma coisa de interpretação particular, tal. Está na Bíblia, Foi revelado a Deus, ao apóstolo Paulo ali, há quase 2000 anos atrás. A igreja se desvirtuou, em 1500 e tralalá, lá veio Martinho, Lutero, Calvino, os reformadores. Deus novamente revelou a sua palavra e novamente a igreja se desviou, Eu, neste ano aqui, eu estou completando 30 anos que Jesus me salvou, Eu tenho 32 anos, tá bem? Eu estava com 2 anos, uma coisa maravilhosa, E quando eu me encontrei com Jesus, os crentes criticavam demais a igreja romana. Não, porque a igreja romana é idólatra, porque a igreja romana tem o terço, porque a igreja romana tem lá água benta e tal. Hoje você vai nas igrejas, tem água do Rio Jordão, tem rosa ungida, tem sal grosso, tem tudo que você imaginar, na semelhança do que era a igreja católica, que só a igreja católica fazia algum tempo atrás. Isso o que é? É a igreja, que recebeu a revelação da graça de Deus, se desviou novamente do rumo que Deus deu. E a palavra de Deus diz que resta uma reforma. E nós cremos que Deus nos levantou para esta última reforma antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós vimos assim que os nossos irmãos também creem na mesma coisa. Mas por que eles não pregam isso? Porque a consciência vai ficando cauterizada. Eles se acostumam com aquele... como é que chama? Com aquela água doce ali, com aquele feijãozinho com arroz, com aquela coisa basiquinha ali, e ninguém entra nas profundezas de Deus. Amém? As pessoas pregam sobre dinheiro, as pessoas pregam sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre Davi, Golias, sobre um monte de historinhas, mas conhecimento básico da palavra de Deus as pessoas não têm. E por que as pessoas não fazem isso? Porque não querem? Porque são más? Não, porque a Bíblia diz que
Deus é quem tem que iluminar os olhos do nosso entendimento. Não adianta faculdade de teologia, seminário, Instituto Haggai, não adianta nada. Se Deus não iluminar os olhos do nosso coração, nós não podemos atender a palavra de Deus. A palavra de Deus que um dia o apóstolo Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que Deus inclinou o coração de uma moça para entender o que Paulo falava, Lídia de Tiatira, não é? E a Bíblia diz que ela atentou para aquilo que Paulo falava. Muita gente ouvia, mas Deus inclinou o coração de Lídia para ouvir aquela palavra, porque ela era uma eleita, e aquele era o dia do poder do Senhor em sua vida. Amém? Vamos ao item número 1 da nossa apostila. Palavra de Deus diz que Deus mesmo, antes da fundação do mundo, daria a seus filhos a vida eterna. Amém? Então, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, a palavra diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Amém? Então, como é que você é salvo? Amém? Por graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, você foi salvo pela graça de Deus e por mais nada. A palavra de Deus diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça fomos salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé que nós recebemos para a salvação, a fé que foi utilizada para a salvação, não é a nossa fé. É a fé dom de Deus, não é a fé natural. É uma fé que é um dom de Deus para crer na salvação de Deus. A Bíblia diz assim, que aquele que crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aquele que crer e confessar, esse será salvo. Amém? E só pode fazer isso quem recebeu esse dom da fé. Porque a Bíblia diz assim, que ninguém diz pelo Espírito, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando você recebeu Jesus, quando você confessou, no dia que você foi à frente lá em algum apelo, em alguma coisa, o Espírito Santo de Deus entrou em você para que você pudesse confessar: Senhor Jesus, me salva, me perdoa, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Amém? Então Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos. Amém? A fé, diz a palavra de Deus, é dos eleitos de Deus. Então Paulo veio promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça de Deus. Então Paulo veio trazer, veio promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz assim, que o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Quando o povo não tem conhecimento, quando não tem o pleno conhecimento da verdade, que só pode ser dado por Deus, o conhecimento que eu estou passando para vocês aqui agora, o que eu estou falando aqui agora, não é porque eu sei, porque eu estudei, mas porque um dia Deus me revelou e agora Deus escolheu a mim aqui para vir falar. Podia ter escolhido a qualquer um de vocês, amém? Como tem falado através da bispa, dos pastores aqui, é desígnio de Deus, amém? E nós não falamos de sabedoria humana, mas nós falamos mistérios, que diz a palavra que estavam ocultos desde os tempos eternos. Antes de eu conhecer a graça de Deus, eu vivi no outro ministério 18 anos, e eu era um grande ignorante com relação à palavra, sabia um monte de versículos de cor de trás para frente, mas só conhecia a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz a palavra. Amém? E o conhecimento do Espírito só pode ser dado quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Versículo 2, Então Paulo veio promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento, no quê? Na esperança da vida eterna. A nossa fé e o nosso conhecimento estão na esperança da vida eterna. Nós não estamos fazendo aqui outra coisa, nós esperamos a vida eterna. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que espera no Senhor apenas nessa vida é a mais miserável de todas as criaturas. E nós não esperamos o Senhor ou as coisas de Deus apenas para esta vida. Nós estamos esperando aqui a vida eterna. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos foram expulsar demônios, eles voltaram: Senhor, os demônios se nos submetem, nós colocamos as mãos, eles são curados, tal. E Jesus falou assim: olha, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém? Então, nós temos que nos alegrar, a nossa fé, todo o nosso objetivo de vida aqui, não é para você comprar carro novo, não é para você casar, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. A palavra de Deus diz assim: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Esse é o plano, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então o apóstolo Paulo vem promover a fé que é dos eleitos, o pleno conhecimento, na esperança da vida eterna. Nós temos uma esperança, amém? A esperança da vida eterna, de que um dia
nós deixaremos essa carne aqui, estaremos para sempre com Deus, livre de pecados, de tristezas, de problemas, de aborrecimentos, amém? E a Bíblia diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, a minha salvação, a sua salvação, foi prometida por Deus, foi preparada, foi determinada segundo a multiforme sabedoria de Deus, antes dos tempos eternos, amém? As pessoas pensam assim, né? O pregador vai lá, prepara uma pregação, evangelismo, vou caprichar. E eles acham que Deus está lá no céu torcendo. Vai, pregador, capricha, capricha. Aquele cara foi na igreja a primeira vez, capricha. Quem sabe ele me aceita. Não é assim que acontece. Amém? A Bíblia diz que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E a palavra diz que no dia do poder do Senhor, não é, nós nos apresentamos voluntariamente. Nós achamos que vamos à casa de Deus. Não, eu que fui, eu que quis. A Bíblia diz que no dia do poder do Senhor, nós nos apresentamos voluntariamente diante dele. Amém? Então Deus prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos. O meu tempo devido foi há quase 30 anos atrás, amém? E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, diz o apóstolo Paulo, por mandado de Deus, nosso Salvador, amém? Então, no tempo devido, né? Cada um de nós teve um tempo devido, cada um de nós teve um dia onde nós fomos a algum lugar, alguma casa, alguma igreja, onde alguém falou de Jesus para nós e aconteceu alguma coisa, e nós cremos. Porque nós somos colocados para crer, porque nós recebemos o dom da fé para crer na palavra do nosso Deus, amém? Vamos ver ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim aos Tessalonicenses: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, amém? Então, essa palavra aqui do original grego, né, princípio, é arquê, não é? Princípio, origem das coisas, da mesma palavra que tem o prefixo ali de arqueologia, o estudo das origens, o estudo dos princípios. Então, a Bíblia diz assim que Deus nos escolheu desde o princípio. Quando Deus nos criou, Deus já nos escolheu para a salvação, amém? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então Deus nos escolheu na santificação e Deus nos escolheu para a salvação. A santificação do Espírito, o nosso Espírito foi santificado pelo Espírito Santo de Deus, de outro modo nós não poderíamos nos achegar a Deus, amém? E pela fé na verdade, Deus nos concedeu o dom da fé para crermos na sua palavra, amém? Eu volto a dizer, nós não temos a fé que o mundo tem. As pessoas têm fé em Judas Tadeu, na Aparecida, fé num monte de coisa, não é? Mas essa fé é uma coisa humana. As pessoas creem, acreditam que aquilo pode de alguma forma lhes ajudar. Mas a fé para a salvação é um dom que é dado por Deus aos seus filhos, amém? Vamos à segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1, verso 9. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois eu vou para a igreja. Não é? Deus nos salva e nos chama, não por causa das nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, amém? Então, Deus determinou, e por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande amor, Ele nos deu isso em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, amém? Então o Senhor Jesus Cristo, que nós já sabemos hoje que é Deus, amém? Porque a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, amém? Então só tem um Deus, uma só fé, um só batismo. Que fé? O dom da fé. Não um só Senhor, não Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Deus na manifestação como Criador, Ele agiu ali como Pai. Deus na salvação, Ele agiu como Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora, na plenitude dos tempos, o Senhor veio como Consolador, como Espírito Santo Consolador e está em nós, amém? A palavra de Deus que antigamente era Deus conosco, amém? Hoje é Cristo em vós, a esperança da glória, amém? Então a palavra diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Nada que você tenha feito ajudou, colaborou para a sua salvação, amém? Foi única e exclusivamente uma atitude da parte de Deus antes dos tempos eternos da palavra de Deus e que nos foi dada em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Ele criou a nossa fé e Ele consumou essa nossa fé, trazendo ao nosso coração para que nós crescemos na sua palavra, na palavra da verdade, no evangelho da nossa salvação. Vamos ao item 2 agora.
diz assim, ó, o que crê em Jesus Cristo não se perderá jamais. Não é? Então, não existe pecado que seja capaz de tirar a sua salvação. Amém? O pecado, quando nós pecamos, a Bíblia diz que Deus nos disciplina, corrige e açoita. Mas não existe nada que um filho de Deus faça que possa tirar a salvação. Amém? Certamente todas as pessoas que conviviam com Jesus ali na época em que ele vivia pregando aqui, achavam que os 12 discípulos eram 12 eleitos, 12 filhos de Deus. Contudo, um era diabo, diz a palavra de Deus. Judas era filho da perdição para que se cumprisse a palavra de Deus. Amém? Então, quando a Bíblia diz assim que quem crê em Cristo Jesus é quem crê realmente. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Né? Que batismo? Quem for batizado nas águas? Não, porque a Bíblia diz que há um só batismo. Amém? Então veio João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento, e disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele do qual não sou digno, de abaixando-me, desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então João veio ali só para cumprir um desígnio de Deus, não é? Para que anunciar, não é? Quem era João Batista? Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Era alguém, um profeta que Deus levantou para anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele veio com uma coisa diferente. Não é? Os judeus nunca batizaram, somente aquela tribo de João Batista, que era a tribo dos essênios, da qual Jesus descendia, não é que inventou o negócio do batismo. Né? E a palavra de Deus diz que João falou assim, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então quem crer e for batizado, quem receber o dom da fé e for batizado, for selado com o Espírito Santo da promessa, será salvo. Amém? Então vamos a João 3, 15 e 16. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Então, todo que crê, quem pode crer? A fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus, nós já vimos, amém? 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Né? Deus amou ao mundo, que mundo Deus amou? Deus amou o mundo todo mundo. Não é? Existem 4 palavras no grego que você traduz por mundo, não é? Mundo físico, cosmos, mundo dos eleitos, oikumene, mundo dos ímpios, mundo aion, e mundo subterrâneo, Hades ou Sheol. Amém? Então, que mundo que Deus amou? A Bíblia diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Por quem Deus deu o seu próprio Filho para morrer? Pelo mundo dos eleitos. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, olha, vós não sois do mundo como eu também não sou. Né? Jesus falando para os discípulos, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Né? Então, existem mundos distintos, 2 mundos, o mundo dos eleitos e o mundo daqueles que são da perdição, amém? Então, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não é? Deus amou o mundo dos seus filhos ali, dos eleitos, que deu seu Filho unigênito, porque Deus não perdeu a viagem, Deus não veio aqui, morreu na cruz, por todo mundo, e nem todo mundo vai ser salvo, amém? Deus deu a sua vida pelos seus filhos, e todos os seus serão salvos. Jesus disse assim, Pai, todos aqueles que me deste, eu os guardei no teu nome. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Amém? Então, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler ainda os versículos do 17 ao 21, que diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Que mundo? O mundo dos eleitos. Amém? A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz assim, no livro de Mateus, quando ele estava participando da última ceia, ele diz assim, esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos. O sangue do Senhor Jesus Cristo não foi derramado em favor de todos, foi derramado em favor de muitos, e por esses muitos que o Senhor Jesus Cristo morreu, esses muitos também são salvos por ele. Amém? Então, versículo 17 de João 3. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que homens que amaram mais as trevas do que a luz? Os que eram das trevas. Amém? Porque as suas obras eram más. Então, as obras de algumas pessoas são más. Não é que se tornam más. Alguém
Alguns têm obras más e outros têm obras boas. Amém? Uns são árvores boas que produzem bons frutos e outros são árvores más que produzem maus frutos, da palavra de Deus. Isso é claro. Amém? Só que as pessoas ficam com medo. Não, mas Deus é amor. Não é? Imagina que Deus vai mandar alguém para o inferno. Amém? Os ímpios não contam para Deus, né? É uma coisa que me apertava o coração assim, né? No Velho Testamento lá, quando o povo de Israel ia lutar contra os inimigos, Deus chegava e falava assim, olha, invadam, matem todos os animais, todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças de peito. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Pode, porque uma criança de peito pequenininha que é um ímpio, é um diabinho, quando crescer virará um diabão. Amém? Diabinho, diabão, é a mesma coisa, irmão. Ímpio, é impinho, impão, não interessa. Amém? Então, quando você não tem conhecimento, você fala, meu Deus, como é que pode? Haverá injustiça da parte de Deus, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. De modo nenhum, não é? Porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Antes mesmo que os gêmeos fossem nascidos, Deus diz de Rebeca, ela já sabia que o mais velho seria servo do mais novo. Não é? Deus se agradou de Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Amém? Aleluia. Então, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eles eram árvores más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz, amém? Elas me conhecem, me seguem. É isso que a palavra de Deus diz, amém? Ponto B. Opa. O que crê em Cristo tem a vida eterna. Amém? Então, quem crê em Cristo tem a vida eterna. Não quem acha que crê, quem está convencido de alguma coisa, mas quem crê tem a vida eterna. Amém? João 5,24 diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Nós não ficamos assim, passei da morte para a vida, passei da vida para a morte, passei da morte para a vida, né? Lá no céu não tem anjo borrachão que fica apagando o nome do livro da vida. Não, apaga, escreve, pecou, apaga, se arrependeu, escreve de novo, né? Muitos de nós aqui teriam um baita de um rombo lá, né, no livro, então aquele monte de branquinho lá para escrever de novo. Não, isso não existe. Amém? A palavra de Deus diz que quem crê passou da morte para a vida. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso foi Deus, e ninguém pode desfazer o que Deus faz. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Então nós passamos da morte para a vida. João 6, 47 a 51. O próximo. Amém. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então quem crê tem a vida eterna. Não precisa comprar, não precisa... Quem crê tem a vida eterna. Amém? Porque nós cremos, porque recebemos o dom de Deus da fé para crer. Isso é obra de Deus nas nossas vidas. Jesus disse no 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, ele mesmo, não é? Para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Não é? E aí os judeus, né, na ignorância total, nós temos que comer a sua carne, nós temos que beber do seu sangue, não é? Cristo veio nas nossas vidas, amém? A sua palavra, a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra de Deus que tem o poder, amém? Que veio às nossas vidas, nos alimentar, nos salvar. A palavra de Deus é poderosa, a Bíblia diz que a palavra de Deus enxertada em nós é poderosa para salvar as nossas almas e foi poderosa para salvar o nosso espírito também. Amém? Então, nós comemos do pão que foi a vida do Senhor Jesus Cristo dado por nós, não é? Isso é alguma coisa, não é alguma coisa humana, mas é alguma coisa espiritual, que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo foi no meu e no seu lugar. Nós éramos merecedores da cruz, porque nós pecamos, e nós não tínhamos como apagar os nossos pecados. Jesus deu a sua vida, a sua carne ali, para pagar os nossos pecados, e Ele foi no nosso lugar, e foi aceito por Deus. E nós recebemos isso por fé no nosso coração, nos alimentamos da sua palavra, e a salvação vem e se manifesta na nossa vida. Amém? João 6, 58, estamos ainda no 6, estamos no 6, agora o 58.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? A palavra de Deus diz que se nós nos alimentarmos do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, nós vamos viver eternamente. A palavra de Deus é que é o verdadeiro alimento, a palavra de Deus que é a verdadeira bebida, diz a palavra do Senhor. Item 3, Cristo é o responsável por manter a nossa salvação para sempre, já que o homem não é fiel, mas ele permanece fiel, amém? E tem um versículo que é bastante utilizado, ou mal utilizado, não é? Para dizer que qualquer um pode ir para Jesus. As pessoas falam assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então qualquer um que for a Jesus, ele não pode lançar fora. Só que o versículo não diz isso, né? As pessoas usam o versículo, né? Pegam um texto fora do contexto e arrumam um pretexto para fazer qualquer doutrina que for, amém? Está aí um monte de coisa aí fora que não pode se dizer que é igreja, amém? Então, a palavra de Deus diz assim, João capítulo 6, versículo 37, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, amém? Então não é todo aquele, é todo aquele que o Pai me dá. Quem o Pai dá, vem a Jesus. Não tem jeito de se desviar. A Bíblia diz que nem o louco errará nesse caminho. Então, pode ser o pior irmãozinho, pode ser a carne mais sujinha. Se é um eleito, ele vai chegar ao Senhor e não tem problema. Amém? Ele pode ser disciplinado, corrigido, açoitado, pode ser levado com uma morte prematura, mas se ele é uma ovelha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor e Ele dá vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor vai lá e procura a desgarrada, Ele cura a que está quebrada, a que está machucada. Amém? Então, o Senhor é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele não deu a vida inutilmente. Ele dá a vida e Ele deu a vida para que nós fôssemos dele. E ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Item B agora, diz assim: a vontade do Pai é que eu não perca a ninguém, amém? João 6,39 diz assim: e a vontade de quem me enviou. Então o Senhor Jesus Cristo reconhecia a autoridade de Deus, mas Jesus não era Deus? Era, mas só que Ele está nos ensinando a submissão a Deus. Então Ele, como filho, diz a palavra, que se submeteu a todas as coisas, amém? Para servir de exemplo para nós mesmos, amém? Então, e a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então, teve um grupo, todos os que Ele deu, Jesus não perde nenhum desses. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, amém? Então, está aí a esperança, a nossa esperança, que é a vida eterna, que nós seremos ressuscitados por Deus no último dia, amém? Tem um versículo que não está na apostila, que fala sobre Judas lá, não é? João 17:12, diz assim a palavra: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, amém? Então, enquanto Jesus estava ali com os seus discípulos, ele estava orando, fazendo a sua oração sacerdotal, a oração final ali, que ele estava indo para a cruz. Olha, enquanto eu estava no mundo, guardava-os no teu nome, que me deste. Foi Deus quem os deu para ele guardá-los, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E se Judas se arrependesse? Ele não poderia se arrepender, amém? Porque a palavra de Deus diz que, para que ouvindo ouçam e não entendam, e não venha o arrependimento para eles. Quando o Senhor Jesus Cristo explica sobre a parábola do joio ali para os discípulos, né? O Senhor Jesus fala assim: olha, para vocês que são de dentro, eu explico as coisas. Para os de fora, eu falo só por parábolas, para que eles vejam e não entendam, para que eles ouçam e não compreendam, e não cheguem ao arrependimento e não venham a converter-se. Por quê? Porque não foram postos para conversão, amém? Parece ser duro, né? Puxa, Deus faz assim. Mas glória a Deus, porque nós somos dos escolhidos, amém? Porque nós somos dos eleitos, amém? Nós não temos que nos preocupar com quem não é. Nós não podemos julgar também quem é e quem não é. Nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. E as minhas ovelhas ouvem minha voz e vão seguir, amém? A palavra do nosso Deus. Aleluia. E tem que ser: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então, volto a afirmar, né? O Senhor Jesus Cristo disse isso. Então, quando nós afirmamos que uma vez salvo para sempre, não existe nenhuma possibilidade de nós nos perdermos. Por quê? Porque se nós nos perdêssemos, o Senhor Jesus Cristo iria para o inferno. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se nós nos perdêssemos, o Senhor Jesus Cristo iria para o inferno juntamente conosco, amém? E não existe essa possibilidade. João 10:27, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas, amém?
Então o Senhor Jesus diz que Ele tem ovelhas que são deles. Amém? Existem lobos, existem bodes, existem vasos de ira, mas existem ovelhas, existem vasos de misericórdia, existem filhos benditos, amém? Que são deles, amém? E nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Nós pertencemos única e exclusivamente a Deus, amém? Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, amém? Quando que Deus nos conheceu? Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Por isso é que naquele dia, a Bíblia diz assim, que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, não curamos pessoas, não... Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Não é que eles eram e deixaram de ser, eu nunca vos conheci. E nós somos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo, como nós lemos agora há pouco, né? Conhecidos desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Então as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Você recebeu a vida eterna de Jesus. Alguém pode tirar a vida eterna que você recebeu de Jesus? Não. Então nós somos salvos, nós podemos nos alegrar. Amém? Muitas vezes nós ficamos tristes, não é? Temos problemas na família, problemas no trabalho, problema com os filhos, com a esposa, com o marido, mas a Bíblia diz que nós temos a verdadeira alegria, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque a Bíblia diz assim, alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, porque nós temos a vida eterna, amém? Atentando nós, não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas, nós temos a vida eterna, amém? Nós somos salvos, irmãos, para sempre, não porque tivéssemos feito alguma coisa, porque mereçamos, mas porque Deus é bom, e aprove a Deus nos escolher, amém? Glória a Deus por isso, amém? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais, não existe a mínima possibilidade de algum salvo perecer, jamais perecerão. E aí, vem lá o castor, o cara fala que ele é pastor, mas não sei se ele é pastor, se ele é castor, sei lá o que, né? E fala, Jesus vai voltar, e se Jesus voltar, você vai. Se você for Jesus, você vai, mas pelo amor de Deus, que absurdo, não é? E vem lá alguém do púlpito, trazendo medo, trazendo palavra de morte para o povo, ao invés de trazer palavra de vida, de paz, de alegria, né? Vem colocar medo. A Bíblia diz que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essas pessoas que estão nos púlpitos pregando, na grande maioria das igrejas, não têm o conhecimento. São nossos irmãos, são abençoados, são eleitos, mas ainda não receberam o pleno conhecimento da graça. Amém? Eu creio, que Deus tem nos levantado para isso. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, nós sabemos que na nossa carne não habita bem algum, mas Deus, eu volto a repetir, nos chamou, não para que você venha aqui e adquire um monte de conhecimento e fique inchado de conhecimento, mas para que você possa transmitir isso às outras pessoas, e Deus vai usar a sua vida para que as pessoas saiam da escravidão, saiam debaixo da maldição da lei. A Bíblia diz que a lei é um ministério de condenação e de morte, e as pessoas que vivem debaixo da lei estão debaixo de maldição. As pessoas que vivem achando que podem perder a salvação, vivem achando que tem que fazer alguma coisa para consolidar a salvação. Essas pessoas estão debaixo de maldição, de morte, vivem por cauda, vivem sempre por baixo, nunca por cima, não vivem manifestando a glória de Deus como deveriam. Amém? 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem 7 catapultas, sei lá, aquelas coisas que falam naquele programa que entrevista demônio lá, que eu não, graças a Deus, não sei nem o nome dos demônios lá, Pombagira, ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. E eles, quando alguém fala que vai sair da igreja, o diabo vai te pegar, cuidado, que o diabo vai pegar? Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? O maligno não tem poder sobre as nossas vidas. O valente foi amarrado pelo mais valente ali na cruz do Calvário, e o diabo está posto em cadeias e prisões eternas, até o dia onde haverá, ele vai ser solto para fazer uma bagunça aí no mundo, e nós já não estaremos mais aqui. Amém? Versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Nós somos dados por Deus a Jesus, e nós somos maior do que tudo, porque uma alma vale mais do que o mundo todo, diz a palavra, e nós somos maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar, Quer dizer, Jesus falou que das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Agora ele fala que das mãos do Pai ninguém pode arrebatar, porque Jesus e o Pai são um. Amém? Você já sabe, quando Filipe estava ali diante de Jesus, Filipe chegou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus falou para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me tem conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
né? Então, por isso que ele diz aqui, né, o Senhor Jesus Cristo sempre querendo, né, fortalecer ali, sempre nas entrelinhas, colocando os seus mistérios, né? Ele diz assim no versículo 28, e ninguém as arrebatará da minha mão. E no versículo 29 ele diz, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque ele e o Pai são um só. Amém? Glória a Deus por isso. Que nós não ficamos mais tendo que orar para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo, né? Achando que se não orar, não, orei 10 minutos para um, tem que orar 10 minutos para outro, né? Falta de conhecimento total e absoluto. E eu preguei já isso, que tinha 3 deuses, e eu fiz estudo, e eu fiz essas coisas, né? Mas ainda bem que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, amém? Item D, Hebreus, Cristo pode salvar perpetuamente. Capítulo 7 de Hebreus, versículos 22 a 25, diz assim, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, que é a graça de Deus, amém? Existe uma aliança que é superior, existe uma outra aliança que era inferior, se existe uma que é superior, existe logicamente uma que é inferior. Qual era a inferior? A lei, amém? A lei era perfeita, santa, justa, o mandamento santo, justo e bom, só que dependia da participação do homem, então a lei não pôde ser cumprida, amém? E Jesus veio para pôr fim à lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, amém? Então Jesus se tornou o fiador de uma superior aliança, que é a graça de Deus, versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então Jesus é o sumo sacerdote. Quando havia lei lá, os levitas, haviam muitos sacerdotes. Por quê? Porque um morria, alguém tinha que continuar ministrando lá, amém? Então a morte impedia que eles continuassem. Volta, por favor. Ora, aqueles são feitos sacerdotes, os levitas, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, o Senhor Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aqueles que vêm ao Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma ele os lança fora, e ele pode salvar esses que se achegam a ele, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? A palavra de Deus diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, não é? Que diz a palavra que vive a interceder por nós. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque ele já morreu na cruz do Calvário, e para nos purificar de toda injustiça, porque quando nós cremos em Deus, nós somos justificados mediante a fé, e nós temos paz com Deus. Quando nós pecamos, nós cometemos uma injustiça, e Deus é poderoso para nos purificar dessas injustiças que no nosso caminhar, nós praticamos aqui na terra, amém? Porque Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. E ele vive para interceder por nós. Ponto E, Cristo é poderoso para guardar o vosso depósito até o fim. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, né? Paulo estava sendo preso, açoitado, aquela coisa toda, porque eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Porque talvez as pessoas que estivessem vendo Paulo, falam, como Paulo, um apóstolo, alguém que prega a graça de Deus, alguém que operava sinais, que curava, que orava pelas pessoas, como é que pode estar sendo preso, açoitado, chicoteado, né? E Paulo, né, diz assim, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem foi que me chamou, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Talvez as pessoas sem entendimento estivessem dizendo, olha, Paulo fez alguma coisa, Paulo pecou, Paulo está perdendo a salvação, Paulo vai morrer ali. E Paulo sabia que ele estava cumprindo ali um desígnio de Deus, que ele estava sofrendo por amor ao Senhor Jesus Cristo, amém? E ele sabia que aquele em quem ele cria era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia, até o dia final, onde nós estaremos ali para sempre com o Senhor Jesus Cristo, né? A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo serão inteiramente ali transformados, glorificados, para estarmos para sempre com o Senhor nos ares, amém? Para sempre com o Senhor nos céus. Item F, a palavra de Deus diz que Cristo é poderoso para guardar-nos sem cair e sem mancha alguma. Judas 24 diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, sem mancha, não é? Diante da sua glória. Então Deus é poderoso para nos guardar e para nos apresentar diante dele sem mancha. Você fala, puxa vida, mas eu pequei, mas eu errei, mas eu menti outro dia, eu pensei mal, eu xinguei, sei lá, você fez alguma coisa tal. Você diante de Deus é imaculado, não tem nenhuma mancha, porque o que te cobre é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia.
Ponto 4 agora. O pecado não pode afetar a tua salvação. Então, eu volto a repetir que não existe nada que façamos que possa, de alguma forma, prejudicar a nossa salvação. Ponto A diz assim: não apagarei o seu nome do livro da vida. Veja a promessa que Deus faz, amém? E Deus não é homem para que se arrependa, nem filho de homem para que minta, amém? Apocalipse 13, versículo 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Então, nós seremos vestidos de vestiduras brancas e de nenhum modo Deus vai apagar o nosso nome do livro da vida. Aí tem aquelas pessoas que falam assim: poxa, mas é o vencedor, não é? Quem vencer é que vai, não é? Mas nós não vamos vencer pela nossa carne, pela nossa força, pela nossa capacidade. A palavra de Deus em Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você é mais do que vencedor? Você é vencedor e você vai ser vestido de vestiduras brancas, não porque você fez alguma coisa, mas por causa daquele que te amou e se entregou ali na cruz do Calvário. Amém? Então não depende em absolutamente nada de qualquer participação da nossa carne, da nossa vida, da nossa força, do nosso intelecto. Amém? Depende, amém, daquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por isso, que a Bíblia diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Deus não vai apagar o seu nome do livro da vida e ainda vai confessar o nosso nome lá diante do nosso Deus. Amém? Ponto B: não podemos retroceder para a perdição. Amém? A palavra de Deus diz em Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O apóstolo Paulo diz assim: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então, quando a pessoa é de Deus, ela nunca retrocede. Ela pode até sair, cair aí no mundo, as pessoas falam que a pessoa está desviada e tal, mas se ele é um eleito de Deus, ele não vai retroceder. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é poderoso, para salvar, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Então, não interessa o que a nossa carne faça conosco. A nossa carne muitas vezes nos humilha. Nós conhecemos histórias de muitos crentes afastados, filhos de pastores, tal, que já aprontaram muita coisa, mas é porque na nossa carne não habita bem algum. Amém? Mas se a pessoa é um eleito verdadeiramente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra. Amém? Ponto C, diz assim: olha, por mais torpe que seja, não se extraviará. Alguém pode pensar assim: poxa, mas e se um crente, sei lá, matar alguém? E se um crente estuprar alguém? E se um crente fizer alguma coisa abominável? Por pior que alguém possa fazer alguma coisa, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus em Isaías 35, do versículo 5 em diante, diz assim: olha, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Nós éramos cegos, éramos surdos da palavra de Deus, e os nossos olhos se abriram, os nossos ouvidos se desimpediram, para que nós pudéssemos receber a palavra de Deus. Amém? Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Amém? Deus faz com que nasçam rios no deserto. Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Ele chama as coisas que não existem como se já fossem. Esse é o Deus em que nós cremos. Amém? Versículo 7 diz assim: a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. A Bíblia diz assim que Deus pode transformar todas as coisas. Amém? Para Deus não é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus, diz a sua palavra. Amém? Então, a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele. Então tem alguém que é imundo, o imundo não passará por ele. Amém? Pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Mesmo que a pessoa haja como se fosse um louco, que faça coisa totalmente desvairada, totalmente absurda aos olhos humanos, a Bíblia diz que nem o louco errará no caminho de Deus. Amém? E podem existir loucos. Amém? Porque a nossa carne para nada aproveita. A palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo.
não é? Quando que nós damos lugar ao diabo? Quando nós damos lugar à nossa carne, ali nos frutos da carne, né? Na prostituição, na malícia, na impureza, na lascívia, na sensualidade, na glutonaria, né? Na prostituição. Isso é você dar lugar para o diabo. Quando você dá para o lugar ao diabo, você anda como um louco, você anda errado como um louco. Amém? Versículo 9. Ali haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Ali haverá leão. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Nós somos remidos por Deus, nós vamos andar nesse caminho que o Senhor preparou, não é? E diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião cantando. Nós vamos voltar, porque nós viemos dos céus, amém? Os nossos espíritos foram criados desde antes da fundação do mundo, foram colocados num tempo determinado por Deus para cumprir o propósito de Deus aqui, e um dia nós vamos voltar a Deus, amém? A palavra de Deus diz que o corpo volte ao pó e o espírito torne a Deus que o deu, amém? Então os resgatados do Senhor, aqueles por quem o Senhor deu a sua vida, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? É assim, é isso que nos espera. Amém? Glória a Deus. Ponto D. Mas e se alguém peca, né? O que acontece? Olha o que a Bíblia fala, né? Castigarei com vara de ferro, mas não tirarei a minha misericórdia, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo. Plantou, colheu. O pecado Deus perdoa, mas a colheita é certa. Plantou, infelizmente não tem jeito, irmão. Amém? Seria tão bom se a gente plantasse, se arrependesse e Deus cortasse ali, não é, a árvore da colheita maldita. Mas plantou, colheu, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, não é? Tudo que o homem semear, isso também colherá, isso também ceifará. Então por isso nós estamos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, para que nós comecemos a plantar apenas coisas boas, para que a nossa colheita seja apenas boa. Se você tem plantado coisas erradas ainda na sua vida, pare hoje em nome de Jesus. Amém? Para que você possa acolher dos frutos que fazem parte da sua herança deixada pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Amém? Então, Salmo 89, a partir do versículo 30 diz assim: e se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade, a posteridade de Davi, durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Então, tudo o que Deus faz, Deus não muda, Deus não é homem para que minta, também, mas Ele diz que vai castigar os seus filhos, aqui no versículo, se violarem os meus preceitos, no 31, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Amém? Tem uma passagem na palavra, eu não separei aqui agora, mas eu vou falar para os irmãos, na carta de Paulo aos Coríntios, não me lembro se é na primeira ou na segunda carta, onde Paulo descobre que um membro da igreja, não é, está tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Não é? Nós deduzimos que a mulher de seu pai deve ser a sua madrasta, não é? E Paulo fala assim: eu me admiro que esteja acontecendo uma coisa dessa no meio de vocês. E Paulo fala assim: eu já determinei no meu espírito que o tal seja entregue a Satanás, amém? Não é? Para que o corpo seja destruído e o espírito vai ser salvo lá, mas para que pare esse tipo de abominação diante do corpo de Deus. Então, quando a pessoa entra por esse tipo de caminho, a palavra de Deus é clara, Deus vai lá e pode passar a régua, o açoite pode vir até com morte prematura. Nós temos dois outros exemplos na palavra de Deus lá, os filhos de Eli, não é, que violavam, que brincavam ali com o altar, com a oferta, tudo, e Deus matou os filhos do Eli, que era o profeta. Né? E temos mais o exemplo de Ananias e Safira, que eram crentes, né? Todo vão na igreja, aí naquela época todo mundo estava vendendo tudo e dando para a igreja, né? E eles queriam também fazer bonito diante da igreja, e eles combinaram: vamos vender o terreno, quanto vale? 100? Vamos falar que valeu 60, a gente dá 60 para a igreja e vamos ficar com 40. Só que a igreja não tinha pedido que era para dar tudo, era quem sentisse no coração, né? E eles chegaram lá diante de Pedro, né? Vieram entregar aqui, o marido chegou, veio entregar a oferta ali, e o Espírito Santo revelou para ele, falou assim: olha, ele está mentindo.
Ele não vendeu por isso, ele vendeu por mais. E aí, o apóstolo falou para ele assim, por que você está querendo enganar o Espírito Santo de Deus? Não é? Você vendendo não é seu? Né? Se você ficasse com o terreno não era seu também, para que você vem querer fazer uma média aqui diante do povo? E a Bíblia diz que na mesma hora, ele expirou e morreu ali. Né? E aí alguns foram e sepultaram, e daqui a pouco apareceu a mulher dele lá, para mas meu marido deu uma oferta maravilhosa para a igreja e tal, e chegou lá, e aí Pedro falou para ela, você vendeu por 60 o terreno? Vendi por 60, né? Não falou o valor, né? Vendeu por tanto? Não, vendi por tanto. Falou assim, estão entrando aí na porta os que enterraram seu marido e vão te enterrar também. E na hora ela caiu morta, né? E a Bíblia diz que houve temor em toda a igreja, né? Porque de Deus não se zomba, irmãos. Amém? Nós temos que, não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, quando eu disse aqui que nós não perdemos a salvação, não perdemos, né? Mas nós podemos chegar no céu de mãos abanando. Quando nós formos passar ali no tribunal de Cristo para receber o galardão pelo bem ou pelo mal que fizemos mediante o corpo nesta vida, é o que diz a palavra de Deus, vai ter alguns que vão chegar lá e na rapinha do tacho, só o Espírito, só que aleluia, né? E achava que, com certeza ele nem achava que ia ser salvo, né? E para vergonha, não é? Porque Jesus deu a vida, Jesus deu o seu poder, o seu Espírito Santo, nos capacitou, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece para manifestar a glória de Deus, e tem pessoas que não glorificam a Deus, que as suas obras vão ser provadas pelo fogo, e a Bíblia diz que se a obra de alguém não permanecer, o tal será salvo, todavia como que pelo fogo, diz a palavra, né? Vai chegar lá, né? E não vai apresentar nada diante de Deus, amém? Item E, o pecado não te dominará, não é? Como é que o pecado não domina mais? A Bíblia diz assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a palavra de Deus diz que a lei, não é? Faz avultar a ofensa. A lei manifesta o pecado. É a lei quem fala, não cobiçarás, não adulterarás. Mas a graça de Deus diz que nós somos livres em Jesus. Amém? E Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não domina. Eventualmente, nós podemos até pecar, mas o pecado dominar a nossa vida, isso acabou, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça, amém? Nós sabemos que Jesus morreu por nós, que o pecado não tem mais domínio sobre o nosso corpo, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, amém? E se nós estamos mortos com Cristo, nós devemos deixar tudo aquilo que pertencia ao nosso velho homem, à nossa velha natureza, amém? A Bíblia diz assim que nós devemos fazer morrer a nossa natureza carnal. Então não pense assim, eu não tenho mais pecado e tudo bem. Não, a Bíblia diz que é uma luta, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito para que nós não façamos o que seja da vontade de Deus, e sim da vontade da carne. Então nós temos uma luta constante, a nossa luta não é contra o diabo, mas a nossa luta é contra a nossa carne, subjugarmos a nossa carne. Que a Bíblia, ontem a bispa pregando aqui, ela falou de fugir da idolatria, né? Acho que tem um versículo que fala fugir da idolatria. Tem um outro versículo que diz assim, fugir da prostituição, né? Se você vê a prostituição ali e fala assim, vou fugir de você, prostituição, vou fugir, prostituição, vou fugir de você, você não me pega. Você vai cair, você vai pecar, não tem jeito. Quando fala fugir, é fugir. Veja qualquer filme aí, onde tem alguém está fugindo de alguém, veja como é que as pessoas falam, pulam um telhado, sobem, pegam um carro, roubam um carro, moto. Fugir é fugir. É o mais rápido, fazer tudo que você pode para se afastar de tudo aquilo que é profano. Amém? Para que você não seja tentado por aquilo e não seja enredado pelas ciladas do maligno. Amém? Então, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida porque você conheceu a graça de Deus. Amém? Você não está mais debaixo da lei. A lei já acabou. Aqueles mandamentos, os 613 mandamentos, acabaram. Primeiro, que eles eram para os judeus, e nós não somos judeus. Amém? E eles terminaram ali em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém? O pessoal lá de fora não sabe, os judeus também não sabem, mas vai chegar o tempo que eles vão saber porque é desígnio de Deus. Amém? Vamos ver agora para o último ponto aqui, vai dar tempo, graças a Deus, são os versículos mal utilizados, né, pela tradição, pela religião, né, que as pessoas usam para dizer que a salvação não é eterna, que a salvação se perde e coisas do tipo, amém? Então temos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, olha, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então Paulo estava escrevendo para os filipenses, ele estava ausente, então ele estava dizendo, olha, vocês, quando eu estou presente, vocês obedecem, mas muito mais agora quando eu estou ausente, vocês devem obedecer, porque vocês estão obedecendo a Deus, não somente a mim, amém? Então ele diz assim, muito mais agora na minha ausência,
Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está vendo? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que a salvação tem que ser desenvolvida, que nós não estamos salvos. Não, então vamos aprender, vamos ver o que é certo, o que não é, né? Porque tem aquele cara que abre a Bíblia lá, Judas foi e enforcou. Você abre do outro lado, vai tu e faz o mesmo. Não é por aí. Amém? Vamos ver o que está escrito realmente, né? Porque você pode fazer qualquer coisa da palavra de Deus. Amém? Então, voltando a repetir lá, Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvi a vossa salvação com temor e tremor. Que salvação é essa que tem que ser desenvolvida? É a salvação que tem que ser desenvolvida na nossa alma, na nossa vida, na nossa carne. A salvação do nosso espírito está completa por Deus. Efésios 1, versículo 11 até o versículo 13, diz assim: Nele, digo, em Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós somos predestinados com uma finalidade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós esperamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Amém? Nós não nos lembramos, mas como é que eu não lembro agora que eu esperava em Cristo desde antes da fundação do mundo? É porque a sua carne, não é? O pecado fez separação entre você e Deus, e agora você está se lembrando, porque tudo que eu estou falando, vocês estão crendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus é um com o Espírito de vocês, e está fazendo vocês lembrarem tudo que vocês aprenderam quando vocês estavam nos céus, no conselho com Deus, antes de vocês terem esse corpo aqui. Amém? Só um parênteses, não tem nada a ver com encarnação, reencarnação, não tem nada, todo mundo já sabe, mas só para, né, o internauta que está vendo, falava, meu corpo, vim, né, tem nada a ver com essas coisas malignas, amém? Então, Efésios 1, versículo 12, diz assim: nós somos, né, predestinados, né, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, você creu, porque você é um eleito, porque você foi posto para crer, porque a fé é dos eleitos de Deus, você recebeu o dom da fé, amém? E você creu, e você naquele momento foi selado com o Espírito Santo de Deus, amém? Então, você foi selado, você foi batizado, você foi ungido com o Espírito Santo de Deus naquele momento. E a palavra de Deus diz que Deus não nos dá o Espírito por medida. Então, tudo do Espírito vem em você. Não entrou um pé do Espírito para depois entrar uma mão do Espírito, aí você pecou, sai a mão. Não. A Bíblia diz que Deus não nos dá o Espírito por medida. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quando que você se uniu ao Senhor? Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, você tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a salvação do seu Espírito, nós já lemos aqui, né, que Deus nos preparou o nosso espírito para a salvação. E essa salvação que Deus imputou no nosso espírito, nós não fizemos nada para receber, foi alguma coisa que Deus imputou, que Deus colocou no nosso espírito, Deus quer que ela se manifeste na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aquilo que Deus fez no nosso espírito deve ser manifestado na nossa vida. Não adianta falar, eu sou salvo, e você brigue, você xingue, você vive como sendo um ímpio. Amém? E aí, tem também Tiago para falar dessa salvação que nós devemos desenvolver com temor e tremor. Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim, olha: portanto, despojando-vos de toda impureza, aquilo que eu falei, fugir da prostituição, amém? Então, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, porque a maldade se acumula facilmente na vida de alguém, né, que dê lugar ao diabo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, você está recebendo a palavra, você deve acolher essa palavra com mansidão, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós somos corpo, a alma que dá vida, que é o ânima, que dá vida para os nossos, né, sentimentos, que nós podemos nos comunicar com o mundo exterior, e nós temos um espírito. Então a Bíblia diz que a palavra em nós implantada é poderosa para salvar as nossas almas. Salvar as nossas almas do quê? Das aflições do mundo. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, formos operosos praticantes, nós vamos ser livres de todo mal. Nós vamos andar pelo caminho direito, o Senhor vai nos guardar, né? A Bíblia diz assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você andar em santificação, você vai ver o Senhor agindo na sua vida. Então essa palavra que é implantada em nós é poderosa para salvar. Essa salvação que se manifesta na nossa vida, essa palavra, não é, que se manifesta na nossa vida, é poderosa para salvar as nossas almas. Então a salvação que a gente desenvolve com temor e tremor é a salvação que Deus imputou no nosso espírito. Nós vamos manifestar ela na nossa carne. Para quê? Para que nós sejamos livres, para que a nossa alma seja salva das ciladas do diabo.
Amém? Para que a gente seja salvo dos homens ímpios e maus, dos sanguinários. Amém? Então, essa palavra implantada em nós, se nós ouvirmos a palavra e formos operosos praticantes, essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma das aflições do mundo. Amém? 1 Pedro 4, 18, mais um versículo aí, não é? Primeira carta de Pedro 4, 18. Diz assim, o apóstolo Pedro escrevendo, amém? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aí está falando assim, não, mas olha, está escrito aqui, que é com dificuldade que o justo é salvo. Mas está dizendo que o justo é salvo. Não está dizendo que o justo pode não ser salvo. Então vamos ler o que está escrito no versículo, não vamos ficar imaginando, né? Então está dizendo assim, olha, e se é com dificuldade que o justo é salvo. O justo é salvo. Tem dificuldades, passa por agruras aqui. A palavra de Deus diz que a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso sobreexcelente de glória. Amém. Mas nós somos salvos. Amém? É com dificuldade. Mas depende de nós? Não. É porque a nossa carne nos humilha e nós acabamos passando por diversas situações aqui constrangedoras aqui na terra. Amém? Uma coisa que você deve notar também, não é? É que o apóstolo Pedro, que escreveu essa epístola, amém? Ele não teve a revelação da graça de Deus. Amém? Quem teve a revelação da graça de Deus foi o apóstolo Paulo. Então, por isso é que nós falamos aqui agora, nós falamos aqui na igreja, não é? Para a gente saber o que é graça e o que é lei, deve passar pelas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Passou? É graça. Não é? Nós vemos lá, a Bíblia diz assim, que o evangelho da graça foi pré-anunciado a Abraão. Né? A Bíblia diz que Davi também era alguém que andava em graça, que era alguém segundo o coração de Deus. Ele não era segundo o coração de Deus porque ele cumpria a lei. Ele era segundo o coração de Deus porque ele vivia por fé, porque ele acreditava, porque ele tinha um coração louvador, que é isso que nós aprendemos na graça de Deus, que é isso que Deus vem nos ensinar. Amém? Então, quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Pedro. Eu estou dizendo isso aqui, mas vamos mostrar o versículo aqui na Bíblia, estou dizendo aqui que eu estou inventando essas coisas aqui. Então, quem escreveu foi o apóstolo Pedro, né, que não teve a completa revelação da graça. Por que ele não teve a completa revelação da graça? Porque Deus é soberano, Deus faz o que ele quer, tá certo? Mas a Bíblia diz que ele não recebeu a revelação da graça porque ele foi levantado para pregar para os judeus, né? O que Jesus, quando reuniu os discípulos lá, né, quando ele estava aqui pregando na terra, o que ele reunia lá? Primeiro ele reuniu 12, depois uma vez reuniu 70, ele sempre falava assim, olha, vão, mas não entrem nos gentios, nem nas aldeias dos samaritanos. Vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ele era o Messias prometido, e a palavra de Deus diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, ele tinha que vir para os seus. E ele sabia que os seus não iriam recebê-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que chegou endurecimento aos judeus para que a graça alcançasse os gentios. Amém? Deus deixou um tempo e esse endurecimento vai vigorar até depois da volta do Senhor Jesus Cristo, quando Moisés e Elias vierem, aparecerem aí, forem pregar aos judeus, vão ser mortos, e aí eles vão ressuscitar, o diabo vai achar que ganhou a batalha e tal, eles vão ressuscitar lá, e aí eles vão falar assim, olha, aqueles que vocês não creram tal, era o Messias prometido, ali se cumpriu a promessa. Amém? Então, Pedro foi levantado para pregar a esses judeus. E Jesus também, quando falava para os seus discípulos, falava, olha, vão só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que eles não deixavam ir lá para os gentios, nem para os samaritanos? Porque os samaritanos eram meio judeus. Tinham um pé no judaísmo e um pé fora, mas na verdade eles não eram judeus da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Por quê? Porque se os que não eram judeus ouvissem aquela palavra, quando viesse o apóstolo Paulo falando da graça, eles podiam ficar confundidos. Amém? Então nós vamos ver isso aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, diz assim, olha, e quando conheceram a graça que me foi dada, isso é Paulo falando ali aos Gálatas, do encontro que ele teve ali com Pedro e o pessoal que era legalista, não é? E quando esse pessoal que era legalista, Pedro, Tiago, né, João, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram reputados colunas da igreja, que eram os apóstolos lá dos judeus, né, que tinham crido em Jesus, me estenderam a mim e a Barnabé. Então, João, Pedro e Tiago estenderam a Paulo e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Pedro tinha o ministério da circuncisão para com os judeus, e Paulo o ministério da incircuncisão para com os gentios. Amém? E agora, aquilo que eu falei que Pedro não recebeu a revelação da graça de Deus, né? Ele mesmo escreve isso, hein? Não é que alguém falou disso. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz assim, Pedro escrevendo diz assim, ao falar acerca desses assuntos, falando de Paulo,
como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, quando Pedro estava escrevendo ali, a sua epístola para a igreja, a respeito de Paulo, ele fala assim, olha, Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Ele não tinha todo o entendimento. Por quê? Porque ele tinha sido levantado por Deus para pregar para a circuncisão, para os judeus. E Paulo é quem teve a revelação do evangelho da graça, que ele ouviu da boca do próprio justo, que a palavra de Deus diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, não sabe, né? Então ele ouviu da boca do próprio justo, amém? Então, quando eu disse lá que aquele versículo que nós lemos anteriormente, que diz assim que com dificuldade que o justo é salvo, né? Mas por que Pedro escreveu isso? Porque Pedro conhecia um pouquinho da graça e a lei era um peso, né? A lei impunha um monte de coisa para a pessoa fazer, né? Apesar de ele crer em Jesus, mas ele tinha todo aquele ranço da lei. Não havia sido tirado da vida dele. Ao passo que Paulo, apesar de ser hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, quando a graça veio, cortou a sua vida, e ele falou assim, olha, reputo tudo que eu tenho como perda por amor a Cristo. Tudo que eu fiz antigamente, eu reputo como perda por amor a Cristo, amém? Já foi o segundo CD, terceiro CD, amém? Eu nem ouvi aqui, nem olho lá, pessoal, amém, graças a Deus, amém? Mas Deus é soberano, amém? Vamos ver agora Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, não está falando do espírito que vai morrer, é a alma. Se a alma pecar, morrerá. Ele vai açoitar com vara de ferro lá, nós já lemos lá. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Amém? A alma morre, mas o espírito volta para Deus. Amém? Nosso corpo aqui pode sofrer uma morte prematura com o açoite de Deus aí, por andarmos em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Amém? Deus corrige, açoita, diz a palavra, a todo filho a quem recebe. Amém? Hebreus 2:3 diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, está falando assim, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, como é que nós vamos escapar? Quem negligenciar não vai escapar, a sua obra vai se queimar ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Amém? Então, se a pessoa negligencia a palavra que está sendo pregada, se a pessoa não anda em santidade, se a pessoa fala, não, isso eu aceito, isso eu não aceito, se a pessoa negligencia, não trata com diligência as coisas que lhe são propostas, como é que ela vai escapar? Se ela negligenciar tão grande salvação, como é que ela vai escapar? Ela não vai escapar, porque tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Amém? E a obra de todos nós será provada. E se alguém edificou a sua obra com madeira, palha e feno, o fogo a provará. E se alguém edificou a sua obra com prata, ouro e pedras preciosas, a sua obra vai permanecer. Amém? E a obra de quem não permanecer vai se queimar. Mas lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,15 diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. A pessoa tinha a sua obra, ele vai sofrer o dano, vai sofrer humilhação, vergonha, Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel, ele não pode negar a si mesmo, ele deu a sua vida, ele predestinou antes da fundação do mundo, mesmo que a pessoa tenha andado como um louco aqui nessa terra, ele vai ser salvo. Amém? Porque ele foi predestinado por Deus e Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Amém? Hebreus 6, esse é um outro versículo bastante que o pessoal pega bem no pé para tentar dizer, olha, está escrito isso daqui, mas não está escrito. Está escrito outra coisa, amém? Hebreus 6, 4-6. Diz assim, é impossível, É impossível, não é possível uma coisa acontecer. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, então nós fomos iluminados, nós recebemos a palavra da verdade, amém? É impossível que nós que já fomos iluminados, provamos o dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo de Deus. Então é isso que diz o versículo, amém? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo de Deus. Como é que você se torna participante do Espírito Santo de Deus? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, amém? Então é impossível que alguém que foi iluminado, que alguém que provou do dom celestial, que alguém que é participante do Espírito Santo de Deus,
Versículo 5, e que provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, você viu milagres na sua vida, você viu o mover de Deus, é impossível, né? Deixa eu continuar o versículo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. Não existe renovação. Uma vez que você recebeu a Cristo, você não pode receber de novo a Cristo pelo perdão dos seus pecados. Amém? Você recebe a Cristo uma só vez. É impossível você receber de novo a Cristo para perdão dos seus pecados. Então, e diz assim, versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Porque arrependimento só tem um dos pecados. Amém? Quando veio João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Toda vez que a pessoa pecava, a pessoa ia lá, tinha que se batizar para mostrar para todo mundo que ela estava arrependida. Tinha gente que, se fosse hoje em dia, viveria molhado com pneumonia, né? Porque estava, né? Pecou, molhou, já vivia dentro da piscina. Não, deixa eu ficar aqui dentro, que é melhor, né? Para a gente não ter problema, né? Então, quando nós nos arrependemos, não é? É uma vez só. Quando nós ouvimos o evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, é porque o Espírito Santo de Deus vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra de Deus. Amém? Então, versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque arrependimento só tem um. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então a pessoa que vive pecando, que vive como um louco, é impossível ela se arrepender de novo daquilo. A pessoa acaba ficando com a mente cauterizada, amém? E a pessoa acaba, é aquilo que aconteceu lá em Coríntios, que nós falamos aqui, né? Como é que pode, dentro de uma igreja, ter um jovem que tem relações sexuais com a mulher do seu pai? E isso, às vezes a gente pensa que essas coisas só acontecem hoje em dia, né? Que adultério, estupro, roubo, isso já há quase 2000 anos, tinha alguém que dentro de uma igreja que viu o Senhor Jesus Cristo face a face, viu os milagres ali, era da época de Jesus, eram contemporâneos de Jesus, né? Como é que podia alguém, né, cometer uma coisa e a pessoa com a maior cara lavada ia lá na igreja, levantava a mão, louvava, né? Mas o Espírito revela todas as coisas. Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado, diz a palavra de Deus. Amém? Então, uma pessoa que age dessa forma, é impossível outra vez ter um arrependimento para ela. O que Paulo falou assim? Eu determino no meu espírito que o corpo seja entregue a Satanás, para que seja destruído, para que pare de envergonhar, de emporcalhar o reino de Deus. Amém? Então, quando a palavra diz que é impossível, não pode ter um arrependimento de novo. A pessoa já se arrependeu uma vez, já fomos salvos. Amém? Nós nos arrependemos assim, quando eu cometo um pecado, eu fiz alguma coisa, né? Senhor, me perdoa, amém. Nós somos perdoados imediatamente, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Agora, quando a pessoa insiste no erro, na prática do pecado, Deus dá um basta. Deus não permite para que a sua obra, para que o seu reino, para que o seu nome não seja envergonhado. Amém? Eu vou continuar, aqui nós lemos Hebreus 6, do 4 até o 6. E agora eu vou continuar lendo os outros versículos para mostrar para os irmãos o que realmente a palavra está dizendo, amém? Então, rapidamente aqui, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Versículo 7, continuação. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus. Então está falando da nossa vida. Nossa vida nós recebemos a manifestação de Deus para produzir coisas úteis, não é? E recebemos a bênção da parte de Deus. Versículo 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Pô, mas é para ser queimado. Queimado é do inferno. Quem vai para o inferno é ímpio. Então, leia o resto do texto, irmão. Não para na metade, não. Amém? Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então Paulo estava pegando o pé do pessoal porque tinha que tocar fundo. Mas, pô, não é possível, vocês querem, né? Vocês estão pensando, estão brincando com a obra de Deus? Né? Vocês estão achando que Cristo morreu na cruz ali, que vocês podem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem? Então Paulo pegou fundo, falou assim, olha, a terra que produz erva boa, recebe a bênção de Deus. A terra que não produz coisas boas, se produz espinhos e abrolhos, versículo 8, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim a ser queimada. Paulo mais ou menos estava aqui colocando medo, estava falando, pô, acorda para a vida, meu.
né? E aí no versículo 9, Paulo, vamos acertar a coisa aqui agora. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, né? Estava falando com os eleitos, mas deu primeiro uma cutucada neles. Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Então Paulo deu uma chamada no povo, mas não é que, né? Paulo deu uma cutucada ali. Amém? Então você tem que ler, não vai pegar o versículo separado que você vai ficar, né? Vai ficar realmente achando, não, está dizendo que vai ser lançado, queimado no fogo. Paulo só deu uma acordada no pessoal. Amém? Hebreus 10, 26. Nós vamos ler até o 30 e... até bastante aqui. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Amém? O sacrifício pelo pecado já foi pago uma vez por todas por Jesus ali na cruz. Agora, se você vive deliberadamente em pecado, como você vivia antes de conhecer a Cristo, no mundo, na gandaia, fazendo tudo aquele errado, já não resta mais sacrifício pelo pecado. O pecado, Jesus já pagou uma vez ali. Agora, veja o que diz a palavra de Deus no versículo 27, 28 e por aí adiante. Né? Versículo 27. Pelo contrário, então, vou ler de novo porque são detalhes, né? Se você deixar passar, você não entende. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Amém? Então, essa certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, o crente que anda em pecado sente ela. Só que essa expectação horrível não é para ela, não é para ele, é para os adversários. Por isso é que a palavra de Deus diz que aquele que tiver uma obra feita, produzida, edificada ali com madeira, palha e feno, a obra vai ser queimada, todavia o tal vai ser salvo como pelo fogo. E aqui fala, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, o que vai consumir os ímpios, o crente em Jesus que anda deliberadamente em pecado, começa a achar que aquilo vai atingir a vida dele. Começa a achar que o inferno vai chegar, que ele não vai... Por quê? Porque o diabo é o acusador. Amém? Então, se você anda deliberadamente em pecado, o diabo vem te acusando, te acusando, te acusando, e aquela expectação que é preparada para os ímpios, acomete a vida de um filho de Deus que anda deliberadamente na prática do pecado. Amém? Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha como é que era a lei, né? Rejeitou a lei, se tivesse 2 testemunhas, o cara morria. Amém? De quanto mais, versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Né? Então, se você despreza Deus... Se quem desprezava a lei de Moisés, a Bíblia diz que Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. Quem desprezava a lei, se houvesse 2 ou 3 testemunhas, ele era apedrejado, era morto. Aí a palavra fala assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, aquele que desprezar o sacrifício de Jesus e profanou o sangue da aliança, aquele que desprezar o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou ali na cruz, o sangue da nova e eterna aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então, está falando que o Senhor vai julgar o seu povo. Amém? E aí no versículo 31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Quem que cai nas mãos do Deus vivo? É o seu povo, que vai ser julgado por ele se estiver vivendo uma vida... Né? Isso aqui não é para colocar no medo nos irmãos, mas é para que a gente saiba, para que a gente possa andar no temor do Senhor. Amém? Para que a gente possa saber que de Deus não se zomba. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Amém? Então, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Então, a mesma coisa que ele falou daquele versículo lá, né, dando uma paulada no pessoal lá. Paulo fala, olha... Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados os vossos olhos, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Falam, poxa, vocês já passaram tanta coisa lá atrás, agora vocês estão desistindo de tudo, estão vivendo uma vida dissoluta aí? Bom, acorda para a vida, né?
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados os vossos olhos, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então é o mesmo caso que nós lemos aqui, que Paulo está dando uma chamada no povo, mas depois Paulo fala assim, olha, não abandoneis a vossa confiança, né? Então Paulo dá uma apertada, fala assim, olha, cuidado com a vida de vocês, estão brincando, mexendo com fogo, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Porque de Deus não se zomba, amém? Então não tem nada a ver de perder salvação ou qualquer coisa desse tipo, amém? Aquele versículo que eu já citei aqui, está em Mateus 7:22, quando tiver no julgamento final, que as pessoas vão chegar diante de Jesus, né? Diz assim a palavra, Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai dizer explicitamente, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Amém? Então as pessoas acham que a pessoa pode chegar lá, uma pessoa que era salva, que vinha na igreja tal, que pode perder a salvação. Não, eles nunca foram conhecidos por Deus porque não pertenciam a Deus, porque não eram ovelhas do Senhor. Amém? Então nós já lemos isso bastante. Gálatas 5:4, né? É um versículo também que o pessoal usa para tentar falar assim, olha, a pessoa cai, né? A pessoa sai de Jesus, né? Gálatas 5:4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaísse. Não está falando que perde salvação, está falando que você cai da graça. Você que procura se justificar mediante a lei, está desprezando a graça. E quem vive debaixo da lei, vive debaixo de maldição. Então não está falando que a pessoa vai perder, se desligou de Cristo, né? Quem escreveu isso aqui? Paulo aos Gálatas. Qual Cristo que Paulo conheceu? O Cristo ressurreto. Quando Paulo apareceu, o Cristo já tinha sido crucificado, ele não conhecia nada disso. Amém? Então, Paulo está falando que a pessoa vai se desligar do Cristo ressuscitado, né? da manifestação da graça de Deus. E vai voltar de novo, né? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quem se desliga de Cristo, do Cristo ressurreto da graça, vai viver seguindo o Cristo nos dias da sua carne, né? Que orava, que fazia sacrifícios, que dizia que tinha que carregar a cruz, né? E aquilo era para aquele tempo, amém? Porque Jesus Cristo foi o nosso substituto, amém? Então, quando a pessoa se desliga de Cristo, abandona a graça de Deus, ela não perde a salvação, ela apenas vai viver debaixo da lei. E a lei é um ministério de condenação e de morte, amém? Mateus 10:22, penúltimo versículo, vamos acabar em cima da hora, graças a Deus. Diz assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí o cara, não, mas para ser salvo, tem que perseverar até o fim. Só pode perseverar até o fim quem é de Jesus, quem foi posto para a salvação, né? Jesus morreu por nós, e em Apocalipse 12, versículo 11, diz assim, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, então nós vencemos, né? Nós, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então nós somos mais do que vencedores por causa de Jesus, porque Ele nos amou. E em Apocalipse 12, 11, diz assim, eles, pois, o venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro. Então não foi por causa da força, foi por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Nós recebemos a palavra, cremos na palavra, e mantivermos firme a nossa confissão na palavra. Amém? E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, esses, né, que venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, né, vão perseverar até o fim, mesmo em face da morte, mesmo se alguém chegar e falar assim, olha, ou nega Jesus ou morre. Amém, eu vou morrer. Por que você vai falar isso? Porque você é um eleito, foi criado por Deus, e se chegar a esse extremo, por exemplo, uma perseguição, como houve na época lá de Paulo, que eles perseguiram os apóstolos, mataram muitos deles, né? Pedro parece que foi crucificado de ponta cabeça, aquela coisa toda e tal. Por quê? Porque vinha uma perseguição para a igreja, não é? E se isso veio à vida dos nossos irmãos, pode chegar às nossas vidas, mas Deus sabe, não é? Que nós nunca negaremos ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos dele. Nós vamos como diz aqui o versículo 11 de Apocalipse 12, né? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, não é? Nós reputamos, né, as coisas de Deus superiores a qualquer coisa que possam vir até nós. Não é? Nós temos exemplos aí, exemplos
claro, recentes não, mas eu me lembro na época que eu me converti, ainda havia lá na União Soviética, né, a cortina de ferro, aquela coisa, comunismo lá, e nós ouvíamos histórias de muitas pessoas que pregavam a palavra, né, levavam o evangelho lá e eram mortas, era proibido, né? As igrejas eram escondidas, tal, e muitas pessoas não se importaram em ser mortas por amor a Deus. Eles estavam lá levando a palavra e deram suas vidas. A Bíblia diz que pessoas dos quais o mundo não era digno, né? E que deram as suas vidas por amor a Jesus. Amém? Palavra final, 22 horas e 1 minuto, graças a Deus. Mesmo que o crente não possa perder-se, há um chamado a viver em obediência no Espírito. Amém? Então, não, eu não me perco, tudo bem. Mas você foi chamado para obedecer por fé a palavra do nosso Deus. Amém? Para poder gozar desta grande salvação aqui na terra, desfrutando de todas as preciosas bênçãos deste reino inabalável. Amém? Muitas vezes o que se prega aí fora é que, na vida eterna nós vamos ter paz, alegria. Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Amém? O nosso reinar e governar em vida começa nesta vida, né, quando nós cremos, né, na palavra de Deus, quando nós aplicamos os ensinamentos que recebemos para praticar a palavra e para viver na plenitude a palavra do nosso Deus, crendo, mantendo firme a nossa confissão. Amém? Assim seja, porque assim disse o Senhor nessa noite, edificando a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar, encerrando. Glória a Deus pela sua vida. Volto a repetir, amém? Venha mais vezes, né? Eu falo por mim mesmo, né? Nós estamos aqui na igreja há 13 anos. Durante 12 anos eu frequentei o estudo aqui. Não porque eu não tinha o que fazer, ou porque um dia eu queria aqui ministrar o estudo, nunca. Mas porque cada ano que eu vim aqui, eu crescia na graça, no conhecimento. Sempre Deus fala. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é? E pode realmente transformar as nossas vidas quando nós a recebemos realmente como é a palavra de Deus. Amém? Que você possa praticar essa palavra, que você possa continuar a crescer na graça, no entendimento, e que acima de tudo, que você possa ser instrumento de Deus para levar essa palavra, falando a tempo e fora de tempo, como diz a palavra, com sabedoria, para que Deus possa manifestar, não é? E possa revelar ao coração dos seus filhos os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, e que agora aprove a Ele revelar a nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra nos dá certeza, Pai, nos dá segurança, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que não foi por nenhum merecimento nosso, mas porque aprove a Ti, Senhor Deus. Um dia, cada um de nós, num tempo específico, Senhor Deus, recebermos essa revelação, este conhecimento, Pai, que nos trouxe vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque agora nós sabemos quem verdadeiramente o Senhor é, Pai. Nós não somos enganados, nem levados ao redor por todo o vento de doutrina humana, Senhor Deus, nem por ensinamentos de demônios, Senhor Deus. Nós recebemos o alimento sólido, Pai, que é para os adultos, Pai, para aqueles experimentados na fé, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque nós temos um alimento verdadeiro, Pai. Nós não vivemos apenas de leite, nós não somos mais crianças espirituais, Pai. Nós somos adultos, Pai, pelo exercício da prática da Tua palavra, Senhor Deus, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nós declaramos que essa semente bendita plantada nas nossas vidas produzirá fruto para a honra e glória do Teu nome, Pai. E eu quero te agradecer, Pai, por esse conhecimento, por realmente sabermos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é um Deus predestinador, é um Deus que determina tudo, Senhor Deus. Não há outro como Ti, Senhor Deus, como a Ti, Senhor Deus, que determina, que diz as coisas antes que elas aconteçam, Pai, que cumpre todos os Teus desígnios, Pai, que vela sobre a Sua palavra para cumprir, Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos de onde nós viemos, quem nós somos, o que fazemos aqui, para onde nós vamos, Pai. Obrigado, Pai, porque isso é precioso, Pai, esse conhecimento, Pai. Nós não somos mais enganados, nós somos mais destruídos, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai, te agradecemos porque hoje à noite, mais uma vez, ficou claro através da Tua palavra que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não veio de nós, foi mediante o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que nos outorgou a fé, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, temos esse conhecimento, Pai, e nós podemos nos alegrar em Ti, porque os nossos nomes estão arrolados nos céus, Pai. Independente da situação pela qual estejamos passando, financeira, familiar, não importa, seja lá de enfermidade, Pai, nós podemos nos alegrar verdadeiramente
inteiramente em Ti, Pai, pela nossa salvação, Senhor Deus, sendo grato, tendo gratidão, como diz a Tua palavra, de coração, não apenas dizendo obrigado, Senhor, mas tendo gratidão, que é alguma coisa permanente, constante, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa salvação, Pai. No Teu nome, Jesus, nós Te agradecemos. Declaramos a nossa volta para os nossos lares em perfeita vitória. Os Teus anjos que ministram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna estarão nos livrando do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, Pai, de sequestros relâmpagos, Pai. Estarão os Seus anjos que se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, estarão nos livrando, Pai, para que nós possamos glorificar sempre o Teu nome, Pai. Te agradecemos porque nós temos essa segurança, Pai. As pessoas do mundo que não Te conhecem andam preocupadas com bala perdida, com um monte de coisa, Senhor, e nós temos a paz que excede todo o entendimento. Nós sabemos que nós estamos nas Suas mãos e ninguém dela nos pode arrebatar, Pai. Nós oramos e Te agradecemos no Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá em paz. Amém. Você que está vindo pela primeira vez ao estudo ou à igreja, venha receber aqui, é de graça, ninguém vai te cobrar nada, não. Venha receber um CD com uma mensagem pregada pela Bispa Solange. Amém. Somos salvos para sempre. Glória a Deus. E até amanhã, onde nós vamos estudar sobre a carne e o espírito.